Boa tarde mais uma vez. Vão me desculpar. Esse é o terceiro vídeo que eu estou a fazer e vai ser também o último. Porque pensei em alertar o meu povo, o povo africano, em particular o povo angolano, ou o povo que fala a língua portuguesa. Meus irmãos, é a primeira vez desde que eu vi o solo deste globo terrestre viver uma situação como esta. Uma situação como esta. Confinados em casa durante quase um mês. Uma situação que foi provocada pelo homem igual que eu. E essa pessoa, onde ele está a comer, beber, dançar, seguir na televisão milhares ou milhões de vidas no mundo a padecer. Às vezes chego num ponto de me perguntar: Nambi, estás aonde a olhar esse tipo de pessoa? Mas não vou entrar muito nos planos de Deus. Nós, africanos, já sofremos tanto muitas doenças, já perdemos muitas famílias pelas doenças provocadas do homem. Muito obrigado, meu irmão Finda Dombashi. Muito obrigado, meu irmão Denzu. Adegua. Muito obrigado, meus irmãos. Estou triste ao ver os Deus a deixar este mundo pela vontade de certos homens. Que metem o mundo em perigo. Mas tenho muita certeza que este mundo não será mais o mesmo depois dessa coronavírus. Tenho muita certeza que este mundo não será mais o mesmo depois dessa coronavírus. Um dia de greve ou de manifestação gasta nesses países milhões. Um dia de greve geral
gasta nesse país mais de milhões de euros. Agora fico a repetir, faço a reflexão, quando vejo uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, quais são as consequências para amanhã, para este mundo? As consequências são graves. Provocado pelo homem. Conforme já disse, eles já brincaram muito neste mundo. Já fizeram aquilo que eles entenderam. Já fizeram mal no povo indefesa, povo que não tinha como se defender. Já começaram a fabricar esses vírus, já vai há anos. Foi sempre o trabalho do imperialismo para poder fazer face à conquista dos interesses econômicos dele. Tentaram muito. Nós, africanos, já fomos acusados portadores de SIDA no mundo. Nós, africanos, já fomos acusados portadores de Ebola, portadores de Marburgo, portador do paludismo, portador de febre amarela, de tripanossomíase. Os nossos antepassados não sabiam que, afinal, o inimigo tinha armas biológicas. E essas armas atacavam sempre o africano. O africano era um povo para liquidar, um povo para acabar, porque esta terra é uma terra abençoada, uma terra que tem muita riqueza. E essas riquezas, esses grupos dos imperialistas, os olhos deles estão apontados no subsolo das nossas terras. Os olhos deles estão apontados nas árvores da nossa terra. Os olhos deles estão apontados no solo que Deus nos deu. Hoje estão a fabricar energia solar. Essa é a minha reflexão. Mas o solo que nós temos é a partir do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro. A terra que nós temos está cheia de riqueza, que eles próprios chamam de mar das primas. E nós dormimos em cima do mar dessas matérias-primas. Mas somos um povo que sofremos também, porque não nos conhecemos, não sabemos de valorizar as nossas terras, não sabemos valorizar as nossas águas, não sabemos valorizar o nosso solo, não sabemos valorizar as nossas plantas, a fauna, os animais. Temos tudo. Mas como não nos conhecemos,
faltamos do conhecimento de nós mesmos, faltamos nos considerarmos entre nós e padecemos. Vivemos no sofrimento. Não sabemos negociar o que pode ser benefício para nós. Deus o Nzambi mostrou a face dele neste presente momento. Conforme já disse, estamos a viver uma situação muito difícil. Abrimos os olhos. O africano abre os olhos. Acorda. Sai do sono. Saiba dizer não quando é não. Saiba dizer sim quando é sim. Quando saiba dizer espera. Não quero. Não é assim. Negociamos diferente. Valorizamos o que é nosso. Consideramos o homem africano. Considera o teu irmão. Se metemos mão a mão. E é assim que nós vamos ter força. Vamos deixar de viver no separatismo, no divisionismo. Vamos perder a força. Vamos ficar unidos, meus irmãos. Porque o mundo está a ir na mudança a partir de hoje. A partir desta dança, o mundo está na mudança. E agora, nós africanos, estamos prontos a mudar? Nós, os africanos, estamos prontos a considerar o que é nosso? Deus está a fazer o seu julgamento. Deus está a fazer o seu julgamento. Essas armas que eles criavam para matar outros povos, hoje em dia, essas armas virou contra o próprio fabricante. E não está a escolher pobre, rico, futebolista, não sei quem, doutor, presidente, rei, não está a escolher ninguém. Essa doença dele atacou na coisa que Nzambi fez. Vou dizer qual é a coisa que Nzambi fez para a nossa vida. É o oxigênio que nos faz viver. Eles brincaram com fogo. Foram fazer um vírus que vai atacar essa coisa que fez Deus para podermos nós vivermos nesta terra. O ar que nós respiramos, a alma precisa dessa, as nossas vidas precisam desse oxigênio. E eles foram brincar, tocando na coisa ou na força de Deus. E Deus virou o pontinho da arma contra o próprio fabricante. E o mundo não será mais igual. Muito obrigado. Ponha corações, meu irmão. Ponha corações, porque essas coisas que estou a dizer, sei que o vídeo é capaz de sair com muitas falhas. Conforme fiz aquele vídeo daquela vez, o vídeo saiu muitas falhas, porque não houve muita gente que estava a meter ações no sentido de proteger esse vídeo. Muito obrigado ao mano Manuel Gomes, que veio. Tem o irmão Mano Carlos Cabrita. Tem o mano Helder. Muito obrigado, meus irmãos, por me seguir.
eu estou a fazer as minhas análises. Então, o mundo não será mais, o mundo da manhã não será mais igual ao mundo do 2019. O mundo vai mudar. Nós, africanos que estamos aqui na Europa, vou vos revelar uma coisa, vamos voltar nas nossas terras. Vamos voltar em África. Vamos voltar em África. Porque o fogo vai pegar. O fogo vai arder. O fogo vai arder na América. O fogo vai arder aqui na Europa. A Europa não será mais a Europa que você conheceu nos anos 2019. A América não vai ser mais a América que você conheceu nos anos 2019. A Ásia que você conheceu nos anos 2019 já não será a mesma Ásia. O mundo vai mudar. Então, será que nós estamos preparados? Os meus irmãos que estão em Angola estão preparados para receber os vossos irmãos que vão sair de muitos países? Será que vamos ter este amor de sermos, na verdade, africanos, de sermos unidos? Já não temos muito tempo, meus irmãos. Vamos voltar na nossa terra. Já vamos voltar. Aqui vai arder, vai aquecer. Já vos disse, a arma que eles brincavam com as armas que eles brincavam com eles, de ir liquidar certos povos para o benefício dos interesses econômicos, essa arma virou contra o proprietário. Essa arma virou contra o fabricante. E essa arma que virou contra o fabricante, os bancos desses países vão em falência. As empresas vão em falência. As companhias de aviações vão em falência. Muita coisa vai em falência. O desemprego vai ser, não sei como. Se prepararmos, o momento é este. Prepara já o teu bilhete de passagem para que saiba que um dia você vai voltar na tua terra. E os nossos irmãos também que estão em África, que seja hoje com mãos abertas, de receber os irmãos com mãos abertas, porque o tempo é difícil. Nós estamos a ir, vai ser o tempo difícil. É lá onde o africano vai querer se valorizar. É lá onde o africano vai entender que temos que estar unidos. Porque se nós não estivermos unidos em África, vamos padecer. Porque quando o desemprego vai entrar nesses países, o controle dos bancos vai se perder aqui nesses países, o refúgio vai ser o continente africano. Tenha já isso na mente. Vocês vão ver aviões e aviões dos ocidentais, dos americanos, vão pegar a direção África. Nas nossas aldeias, vão ver que muitos
europeus vão querer ir viverem lá. Vão querer ir viverem lá, porque vão se sentir em segurança que viver aqui. Porque aqui vai arder. Porque eles brincaram com fogo. E o fogo que eles brincaram com ele é a alma. Onde reside a alma, é lá onde eles foram pegar. O oxigênio que nós respiramos, que Deus fez para dar vida no homem, eles foram fabricar um vírus que está a atacar este oxigênio. Que o homem já não pode existir nesta terra. Quando o homem já não quer existir, daí estão a fazer face ao Criador dessa alma, ao Criador deste homem. Então, a guerra já não tornou mais guerra física, mas já tornou guerra espiritual. E essa guerra espiritual, neste presente momento, os espíritos já estão a lutar. E esses países que fabricam essas coisas estão a pega, porque os espíritos vão contra eles. Quando vão contra ele, vão entrar em falência total. Vou vos dizer, mesmo esta Europa tem um risco grande de cair, de desaparecer. Porque não acho que o amor que a Itália tem para a Europa teve em 2019 é o mesmo amor que a Itália vai ter em 2021 ou 2023 ou 2030. Já não será a mesma. Já não será o mesmo amor. A Espanha, a França, se sentiu que essa união não era forte. Cada um fechou as portas dele. Cada um fechou as portas dele. E qual é a união? Qual é a união? Fechando as suas portas, metendo as pessoas em casa. Estão a cavar o buraco que vai entrar. Nzambi. Muito obrigado, mãe Joana. Muito obrigado. África acorda. O momento é este. Se não acordarmos, se nós não acordarmos nas nossas próprias terras, riscamos. O risco também é grande. Se nós não tivermos amor aos nossos irmãos que vão sair daqui, porque esses irmãos que vão sair daqui já conhecem o homem ocidental. Já tem experiência. Porque quem vive na mesma casa com o inimigo conhece bem o segredo da casa. Saibam que os ocidentais vão nos seguir em África. Você se lembra? Foi em 2002 até 2016, da maneira que os portugueses desciam para Angola, da maneira que os brasileiros entravam para Angola, da maneira que os franceses queriam ir viver em Angola, porque Angola, a economia angolana já estava a mostrar sinais da prosperidade. Agora, como aqui vai pegar o fogo, o refúgio vai ser em África. E essas pessoas que vão fugir aqui em África, muitos deles também vão roubar dinheiro aqui para levar lá. São capazes, se nós não conhecemos o valor dessas terras, comprar nossas terras e nós tornamos trabalhadores. Quando compra essas terras, você deve saber que embaixo dessas terras tem lagoa de riquezas, matérias-primas. Então, tenhamos cuidado.
abrimos as nossas mentes. Vamos sair no berço, porque estamos habituados a ver no berço. Quando nos fala, a África é o berço da humanidade. Nós ficamos contentes. A África é o berço da humanidade. Estamos embora no berço a dormir. Os outros a trabalhar e nós estamos embora a dormir, porque somos embora a beber. O tempo de ficar como bebê, meus irmãos, está a passar. Vamos acordar. Ah, minha maninha, Bela Flor, muito obrigado por estar a seguir, porque esse é o terceiro vídeo que estou a fazer. Porque tem temas diferentes. Este aqui estou a fazer as minhas análises da situação atual, da situação futura. A situação futura que nós vamos viver. São minhas análises. Mas tenho muita certeza. Investiguei muita coisa. Tenho muita certeza. Onde estamos a ir é mais difícil do que onde nós saímos, aqui na Europa. E onde estamos a ir é mais próspero para os africanos se nós sabermos defender o que é nosso. Os nossos dirigentes não podem estar sempre na cultura alheia. Tem que saber valorizar a cultura ancestral. Tem que saber valorizar a espiritualidade nossa. Sairmos na espiritualidade dos outros. Vou vos dizer uma coisa. Foi um livro que eu li, que escreveu, o nome está me esquecido. Quem escreveu esse livro? Quando vir, não há problema. Ele disse: quando você quer colonizar um povo, o mais fácil para colonizar este povo é criar um Deus. Você cria o seu Deus, põe os princípios deste teu Deus e vai oferecer esse Deus para aquele povo. Basta esse povo aceitar aquele Deus e ter crença naquilo, nos princípios desse Deus que você criaste. Então, você já dominou este povo. Não esquecemos que nós estamos aí. Nós vivemos na dominação porque acreditamos a um Deus que nos foi dado em 1485. Esse Deus que nos foi dado, aceitamos os princípios dele, aceitamos todas as manobras dele, aceitamos todas as manipulações dele, aceitamos tudo que ele está escrito nos princípios dele dentro desse livro. Então tornamos pessoas dominadas, colonizados, escravizados, fisicamente e mentalmente. E ficamos mais com o tempo a gostar as coisas dos proprietários deste Deus que as nossas próprias coisas. Tenha isso na mente. Não vou longo. Acho que hoje prefiro fazer vídeo que não vai levar muito longe. Acho, meus irmãos, essa é a minhas análises que eu fiz da situação que nos espera nos anos que está a vir. Aqui, muita gente na Europa vão perder emprego. Muita gente na América vão perder emprego. Esse trabalho de estar a lavar o chão, que eles dizem hoje
quem fazem são africanos, amanhã quem vão fazer são os próprios europeus, porque não haverá mais emprego. Esses trabalhos que nós fizemos de se ocupar das velhas não vão se fazer mais, eles próprios vão fazer, porque não haverá mais emprego. Muitos empregos vão se destruir aqui a partir deste ano. Muitos bancos vão entrar em falência a partir deste ano. Muitas empresas vão fechar a partir deste ano. Agora imagina daqui a 10 anos, 15 anos. O mundo não será mais o mundo de hoje. Os Bilderberger foram ameaçar a coisa mais preciosa que Deus deu ao homem, é o oxigênio que protege a vida e a alma no homem. E eles vão pagar. Porque a arma de Deus virou contra eles. Muito obrigado, meus irmãos. Essas são as minhas análises. Espero que muitos me acompanharam. Se achar que talvez tens uma outra forma de pensar, não há problema, podes criticar, pode contrariar. Talvez você tenha razão. Mas, vos digo, o que nos espera é mais grave do que viver hoje. Fiquem bem nas vossas casas, se fechem nas casas, se protejam, porque esta doença está a acabar muita gente. A doença provocada pelo homem está a acabar o homem. E a doença não está a escolher. Rico, pobre, presidente, ministro, não tem escolha. Então, meu irmão, proteste. Proteste. Usa as nossas técnicas tradicionais. Usa as nossas técnicas tradicionais. O nosso tratamento tradicional. Hoje em dia, muita gente está a usar mesmo a urina para poder se salvar. Tenha cuidado. Estamos num momento de... O mal agora é fácil a ser feito no homem. O amor, assim, já não existe entre nós. Mesmo nos lugares que nos tratam, o amor já não é igual. O dinheiro já está a falar. Pessoas que têm milhões já estão lá nos hospitais entupados. Diretores já estão nos hospitais entupados. Ministros já estão lá nos hospitais entupados. E você que não tem nada, será que tens o mesmo tratamento que essa pessoa que tem milhares ou milhões? Vamos ter muito cuidado. E aos meus irmãos de África, então, abrimos os nossos olhos. Tenhamos cuidado. Essa doença é grave. Não fala que não ataca africanos. Sim, ataca africanos. Porque muitos dos teus irmãos aqui na Europa estão a perder vida. Então, proteste. Muito obrigado a todos. Tchambotequino. Muito obrigado, mamá Leopardo, músico. Muito obrigado, mamá Susana Pedro, minha sobrinha. Muito obrigado,
meu irmão Jacuro, RM. Muito obrigado, meu mano Saki Foto, de Ango Imagem. Muito obrigado, minha mãe Maria Resina. Sejamos presentes. Protegemos as nossas famílias. O tempo é grave. O tempo de fazer economia. O pouco que você tem não gasta à toa. Estamos num momento difícil. Estamos a entrar num momento muito difícil, meus irmãos. Tenhamos cuidado. Muito obrigado a todos que me seguiram e aos outros que vão me seguir depois. Essas são as análises que eu fiz. Paro sempre, todo o tempo a ler livro, a pesquisar, a ver de onde veio essa doença, de onde saiu, como é que chegamos até aqui, quais são os donos desses vírus. O paludismo que nós sofremos tem um dono, tem um fabricante. A febre amarela que nós sofremos tem um fabricante. A sida que nós sofremos tem um fabricante. Marburgo que nós sofremos tem o seu fabricante. E Ebola que nós sofremos tem o seu fabricante. E há mesmo moscas tz, que nos atacava para o trypanosomiase na nossa zona de Mbaza Congo. Afinal de contas tem o seu fabricante. O homem destrua o seu próprio irmão. O homem destrua o homem igual. Agora Deus veio mostrar que tudo que vocês fazem, cá se paga. África, abre os olhos. Muito obrigado.